Como vimos anteriormente, o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna é marcado por um período de transição que a gente chama de Renascimento. O Renascimento nada mais é do que o resgate de valores da antiguidade clássica em detrimento, em substituição aos valores da Idade Média. A Idade Média, que por muitas vezes é chamada de Idade das Trevas, é marcada por um período de pouco desenvolvimento social, político, econômico, científico e filosófico. É no Renascimento que ocorrem as grandes navegações. É no Renascimento que ocorre a ampliação da visão de mundo europeia. E o mais importante, que veremos hoje, é no Renascimento que acontece o resgate de valores filosóficos e éticos, ok? O primeiro movimento diferente desse período é o que a gente chama de humanismo. O humanismo é uma filosofia moral. É a ideia de que o homem é o principal ser numa escala de importância. O humanismo é uma vertente do que a gente chama de antropocentrismo, do grego, que significa homem no centro, homem no meio, homem como mais importância. Em detrimento do que a gente chama de teocentrismo, também do grego, que significa Deus no centro. O humanismo, como uma vertente antropocêntrica, é a valorização da figura humana. É a valorização do homem em si. E esse período é um período de desenvolvimento filosófico bastante importante. É um período de valorização de habilidades puramente humanas, como a racionalidade, como a razão, como a moral, como a ética. E é um período em que se desenvolve a ideia de que o homem individual é muito importante. Se vocês analisarem, isso vai muito de encontro ao que acontece ali no final do século XV, começo do século XVI. É um período de muita ruptura. É um período de ascensão, do que a gente já estudou, que é a burguesia, e é um período de ruptura com o modelo tradicional de sociedade. O modelo já antiquário, muito controlado, sobretudo pela Igreja Católica. Ali em 1517 acontece o início das religiões protestantes, a obra de Lutero, a ruptura com a Igreja Católica Apostólica Romana, e o humanismo nada mais é do que mais um pedaço nesse contexto histórico. Os humanistas, como o nome indica, eles são muito mais empíricos do que espirituais. Ou seja, eles valorizam muito mais o conhecimento do que o sentimento. O movimento humanista está mais associado com as academias, com a ciência, do que necessariamente com a religião. É uma filosofia que prega a valorização do homem, tá? Principalmente valores e doutrinas éticas e morais. Os principais autores humanistas desse período são Miguel de Cervantes, a sua obra mais importante é o Dom Quixote de La Mancha. Shakespeare, que tem uma série de obras muito famosas, para citar algumas aqui, Sonhos de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, Hamlet. Hamlet, inclusive, é uma obra muito humanista. Luís de Camões, sua obra Os Lusíadas, que valoriza a figura do explorador, do navegador português. Erasmo de Roterdã e Dante de Alighieri, que a sua principal obra é a Divina Comédia. Além desses autores, para citar alguns filósofos importantes, temos primeiramente Michel de Montaigne, tá? Ele era um jurista, político, filósofo, escritor, cético, autor humanista. Ele escreve sobre a sociedade e ele julga a sociedade que ele vive. E ele tem uma passagem muito famosa em que ele diz que cada um considera bárbaro aquilo que não se pratica em sua própria terra. Ou seja, Montaigne tem uma visão de que os homens perseguem os diferentes. Outro autor que vale a pena citar é o Etienne de La Boétie, que era contemporâneo a Montaigne. Era um autor bastante jovem, morreu bastante jovem. Etienne escreve uma obra bastante importante
que chama O Discurso da Servidão Voluntária, que é uma crítica ao modelo de governo padrão na Europa no século XVI. Ele critica a monarquia e é uma série de ideias que são muito bem interpretadas pela burguesia. Vale lembrar que outro nome da época, desse período de renascimento, é o nosso querido Nicolau Maquiavel, que ele rompe completamente com a visão política. Ele é um autor incrivelmente racional e pragmático. Ele discute sobre política e ele fala como as coisas são, e não como as coisas deveriam ser. Isso ajuda a entender o que é o humanismo. O humanismo é um movimento filosófico muito realista. É um movimento filosófico muito pouco apegado às ideias espirituais, aos conceitos religiosos. Muito mais apegado ao que é testável, o que é visível, o que é factual. Ou seja, o humanismo se encaixa muito bem no Renascimento, porque ele demonstra claramente uma revalorização do homem e da figura humana em detrimento a toda espiritualidade e toda a falta de conhecimento da Idade Média. A partir disso, tem início o que a gente chama de modernidade, da Idade Moderna. Ou seja, o humanismo é o que alavanca, o que dá o início à modernidade e à valorização do homem. Nesse contexto, ocorre a mudança de sociedade, uma sociedade medieval, como eu já disse, bastante fechada, uma sociedade muito mais aberta. É o período em que o homem europeu passa a conhecer e dominar o restante do mundo. É o período das grandes navegações, é o período do desenvolvimento das monarquias nacionais e o auge das monarquias absolutistas. É o movimento de muito desenvolvimento intelectual que começa no Renascimento, caminha, desenvolve o liberalismo e mais tarde culmina no iluminismo. Também é um período de desenvolvimento do mercantilismo e o surgimento do capitalismo como meio de produção, como sistema econômico vigente. Ou seja, a sociedade que a gente vive hoje, de certa forma, é um reflexo direto da sociedade renascentista. A nossa sociedade ainda é muito baseada na ideia antropocêntrica, na ideia humanista. Inclusive, o humanismo é um movimento tão importante que existem outras fases tardias do humanismo. As formas de humanismo mais recentes que a gente deve citar é o humanismo cristão, tá? Que é um viés um pouco mais religioso sobre o humanismo, como se fosse um resgate lógico da religião. O humanismo positivista, que é um movimento positivista, que ele já é mais tardio, tá? O humanismo marxista, e que é muito influenciado ali já no período contemporâneo, com as ideias de Karl Marx, a valorização do homem, e por último, mais ou menos importante, o humanismo universalista, que ele já é bem mais contemporâneo, tá? Bem mais recente. Mas ainda assim é uma vertente difundida do humanismo, que ainda está presente como escolas literárias até os dias de hoje. Tanto que alguns nomes recentes, como por exemplo o nosso querido Auguste Comte, que ele é muito mais recente, já do século XX, ele é muito mais novo, por assim dizer, ele é reconhecido como um dos grandes nomes do humanismo. Ou seja, um autor do século XX é conhecido pela sua importância no movimento literário que começa no século XV, para dar a dimensão da importância desse estilo literário e esse estilo filosófico, ético e moral. Espero que vocês tenham entendido perfeitamente. Até a próxima aula.